vocês sobre a centralidade de Cristo. Por que Cristo deve ser o centro? Por que Jesus deve ser o centro de todas as coisas? A palavra de Deus diz em Colossenses 3:11: Cristo é tudo em todos. Amém? Vamos repetir juntos? Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Nós cantamos isso aqui hoje várias vezes. Nós cantamos várias vezes isso aqui. Natal na minha vida é todo dia. Tenho Jesus comigo. Ele é presente. Não é o presente ou um presente. Ele é presente. Cristo habitante. Eu acho linda essa expressão. Cristo habitante. Cristo residente. Vamos falar juntos? Cristo residente. Cristo habitando em mim. Cristo em nós. Cristo em mim. A esperança da glória, diz a palavra de Deus. Essa é a grande revelação da Bíblia, irmãos. O Deus que habitava em tendas decidiu não mais habitar em construções feitas por mãos de homens. Ele decidiu habitar em nós. Então, quando a Aline subir aos tribunais para fazer uma defesa ou para fazer o seu trabalho, onde você está fazendo, Cristo está residindo, habitando ali. Então Ele está, Ele sobe com você. Esta é a grande realidade do Evangelho do Senhor Jesus. Tudo fica sem efeito se esta verdade não arder em nossos corações, e se o mundo não puder ver isto em nós. A palavra de Deus diz também em Gálatas 2:20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, a centralidade de Cristo nas nossas vidas é fundamental. A centralidade de Jesus, os nossos pensamentos. Quando Cristo deixou de ser o centro dos seus pensamentos, do seu raciocínio, Michele, você foi se distanciando da igreja. Quando Cristo voltou novamente a ser o centro dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, você se reaproxima dos santos, dos servos de Deus. E é assim, irmãos, é assim a vida cristã. Cristo tem que ser o centro das minhas atitudes, das minhas escolhas, das minhas decisões, das minhas amizades. Ele é o centro, Ele é tudo. Nós estamos agora, quinta-feira, numa confraternização com familiares de Laranjeiras e Valparaíso. E aconteceu algo extraordinário. Eu estava ali orando, os irmãos orando, os irmãos buscando, nós estávamos louvando o Senhor, e de repente eu abri os meus olhos e olhei ao meu redor e vi aquelas pessoas que estavam ali. E o Espírito Santo falou comigo assim: você sabe por que você está aqui, cercado por essas pessoas, se relacionando com essas pessoas? Olha a sua esposa. Você sabe por que você vive com esta mulher? Você sabe por que você está se confraternizando com essas pessoas? Porque eu entrei na sua vida. Glória a Deus. Eu influenciei, eu determinei as suas decisões. Eu comecei a refletir aquilo. Eu te confesso que eu esqueci. Estava sendo cantado, que os empestados estavam orando. Eu comecei a fazer uma viagem no tempo da minha história. E algumas pessoas que estavam ali, alguns irmãos que estavam ali, quinta-feira estão aqui hoje. E o Espírito Santo foi falando comigo a esse respeito. Perceba como Jesus determinou a sua existência, como Ele marcou as suas escolhas, como Ele marcou as suas amizades.
Eu fiz essa viagem no tempo. Eu pude compartilhar com os irmãos algo que o Espírito Santo havia falado no meu coração naquele momento. E eu comecei e eu olhei para minha esposa. Eu falei, mas gente, essa menina morava em Campo Grande, lá no São Geraldo, lá no Morro São Geraldo. Morava numa casinha lá, muito simples. Eu morava na Burijica. Tem gente que vai falar no Horto, mas Burijica, né? Burijica. Eu vivia mais na Burijica que no Horto. E ela trabalhava no Centro Vitória, eu estudava no Centro Vitória, certamente passamos um pelo outro várias vezes. Lembro-me que ela falava assim, eu tomava caldo de cana às vezes, ali no centro, perto daquela lojinha da Mimosa, que era do senhor, do pai da Fátima. E a gente de repente até tomou um caldo de cana um perto do outro. Mas nada podia acontecer. Eu poderia até olhar para ela, achar ela muito bonita, mas seria só isso. Mas um dia provou o Senhor trazer os irmãos da luterana, que deixaram a luterana para reunir conosco. Lembra disso, ali? Lá. A Elke também. E Deus trouxe, nesse bojo aí, nesse povo, trouxe umas loiras. Claudete está aí? Está aí não? Era Claudete e Luísa, as duas juntas andando para lá e para cá. Irmãos, eu confesso a vocês que eu olhei, foram vários anos sem qualquer interesse por aquela pessoa, aquela moça. Até que um dia eu comecei a perceber atitudes dela que me agradavam como uma serva de Deus. Por exemplo, trabalho com crianças, vendo a Luísa subir os morros, visitar os irmãos, trabalhando, dando curso de formação para professores de crianças. Essa geração, os primeiros professores que foram surgindo ali, ela foi a professora que orientou os irmãos como está trabalhando, a psicologia infantil. E aí eu comecei a ver a Luísa beijar a turma da Liquinha, começar a beijar a turma lá do Gil Nazaré, lá do São Benedito. E eu falei, interessante essa moça. Cristo nela me atraiu a ela. E aí eu pude perceber que Jesus faz essas coisas acontecer. Cristo em mim e Cristo nela. A atração acontece. Porque você não vê apenas do ponto de vista da perspectiva estética, você vê, eu quero viver ao lado de uma pessoa que vai me abençoar, que vai ser uma bênção para mim, para a igreja. E aí, irmãos, Cristo vai fazendo isso. Isto é Cristo vivendo em você. Quando eu entrei na Taquara 2, em 85, pela primeira vez, eu conheci um monte de meninos, mas eu era apenas professor deles, nada mais do que isso, apenas um professor. Saio dali em 95, numa reunião aqui, aparece o João Júlio, o Luciano, depois veio o Dirceu, para reunir conosco aqui, aceitaram Jesus. E olha que coisa interessante, Dirceu caladão na dele aqui, tomou uma decisão caminhando com Cristo. Ao lado da minha casa morava uma família querida, família Del Piero. Uma das meninas da família Del Piero era a Graziele. E a Graziele do meu grupo familiar. E um dia eles se conheceram. Cristo em Dirceu, Cristo em Graziele se conheceram e se casaram. São servos de Deus, são sendo usados por Deus no ministério de casados da igreja. Essas coisas vão acontecendo por causa da centralidade de Cristo nas nossas vidas.
Nós não vamos tomar decisões de colocar como cônjuge alguém que venha trazer peso, dor e acrescentar lutas para a gente. Ao contrário, nós vamos sendo unidos uns aos outros, atraídos uns aos outros por causa de Cristo. Estou falando do plano do casamento, estou falando do plano relacional. E a verdade é essa, irmãos. Se Jesus não for o centro, fica tudo mais difícil. Quando eu escolhi ser professor, essa história começou lá atrás, Rogério. Começou quando Valdir Pereira bati na minha janela. Olival, você vai dar aula para mim hoje à noite. Irmão, não, você vai amanhã, não sei aonde, vai na escola. Era tanta escola que dava aula. E eu pegava, ele falou assim, toma um livro de história. Eu falei, mas qual é a aula que eu vou dar? É o capítulo 5, estuda aí, os persas. Prepara a sua aula. Ai, irmãos, eu preparava a aula. Eu ia para a escola para dar aula para os meninos. Viu, Pedro? O Valtinho tinha que preparar não sei o que, fazer isso, fazer aquilo para a igreja. Eu ia para o lugar dele dar aula. E eu comecei a gostar daquele negócio. E aí eu falei, mas um dia eu falei, o que eu vou fazer na minha vida? Vou fazer geografia. Na universidade foi desabrochando aquele desejo de ser professor. Porque Deus tinha um propósito nisso aí. Eu vejo hoje eu me vejo como professor, não com aquele desejo ardente, porque sala de aula não é mais para qualquer um. Eu poderia muito bem estar fora da sala de aula, trabalhando na secretaria, com ar-condicionado, o dia inteiro, basta falar com a pessoa da secretaria. Mas eu estou dentro da sala de aula por causa de Cristo, porque eu sei que lá essa luz brilha muito intensamente. É lá onde a luz brilha intensamente. Eu trouxe aqui deixa eu ler para vocês agora puseram uma senha no meu celular, irmãos. Toda hora eu tenho que abrir essa senha, viu? Toda hora eu erro a senha. Eu estava em casa e recebi essa mensagem desta aluna. Por que é preciso termos a centralidade de Cristo em nossas vidas? Por causa de mensagens como essa aqui. Ela disse assim, essa moça foi minha aluna em 2010. E um dia ela chegou à escola com um shortinho desse tamanho, um buchezinho. Ela era moça muito bonita, uma menina morena bonita, cabelo comprido. Dela, vou falar o nome dela porque ela conhece Jesus, Emily França. E essa moça chegou, e eu lembro que nas aulas, ela foi minha aluna 7ª série, essa menina, às vezes eu falava algumas coisas, ela chorava muito. Meu Deus, eu tinha que chegar sentada, tentando pensar tanto que ela chorava. Um dia ela chegou com uma bolsinha na mão e falou, professor, eu não sei o que faz na minha vida, estou saindo de casa, minha mãe precisa de casa. Mas como isso? Isso no portão da entrada da escola. Imagina eu, professor, na grade, aquela música de fora, com aquela roupinha desse tamanho, porque eu não pode entrar na escola. E ela falou, eu não sei o que eu faço. Eu faço isso, você falou, resolve para mim agora aí, pai. Dá um jeito. Eu falei, mas não pode entrar, ela não tem como, ela não vai entrar na escola. E ele falou comigo, então sai no portão, vai lá fora. E aí, irmãos, eu entrei pelo corredor assim, que é uma entrada que vai para a secretaria da escola. E eu falei, fica aqui, da minha frente aqui. Ela ficou, e eu falei, olha, nós vamos conversando, mas eu vou estar orando, tá? Eu vou orar por você. E você vai ficar em pé como se estivesse conversando. Vamos ficar de olho aberto mesmo. Não peguei a mãozinha dela, não peguei o ombro dela, nada. Imagina. Alguém vai lá tirar uma foto. Olha lá o presbítero. Aí eu cheguei, irmãos, e orei por aquela moça. Orei por ela. E falei, Espírito Santo de Deus. Aí ela sabia que eu já estava falando com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo de Deus, dá uma direção para a gente, porque eu não sei o que fazer. Nos ajude nesta hora. A causa eu não vou dizer, irmãos, porque implica em outras pessoas. Mas ela estava saindo de casa por uma profunda decepção com as atitudes da mãe.
E aí essa menina falou: o que eu faço, professor? Irmãos, dá vontade de acolher. Mas como vai pagar na minha casa uma situação? Não é assim, não é tão simples assim. E aí eu orei por ela e falei: olha, Deus vai te dar uma solução. Aí apareceram pessoas, professores ali, começaram, alguém ajudou a fazer uma coisa e tal. E foi então que ela depois mandou essa mensagem: e aí, professor, saudades mil, me fala o dia que você vai estar na escola, eu quero te ver. Não sei se você recebeu minha carta, que eu mandei há quase 2 anos. Mas ainda tenho muita coisa para te contar. E estou com muita, mas muita saudade mesmo. Você foi peça fundamental para o Senhor me trazer onde eu estou agora. Eu te amo de verdade. Você foi mais que um pai para mim. Ver Jesus em você todos os dias naquela época me fez ser a cristã que eu sou hoje. Beijos. Vamos marcar para nos ver. Quero ver Jesus em você. Irmãos, isso aqui é um documento. Isso aqui tem como eu nunca mais apagar isso aqui no celular, falar isso. Quando eu vejo isso, eu respondi. Pedi perdão pela demora, porque o analfabeto tecnológico demora a responder. Fiquei muito, mas muito feliz mesmo com o seu depoimento. Preciso vê-la. Estou na escola todas as segundas. Eu falei, né? Que o Senhor continue guardando a sua preciosa vida. Fiz um texto para ela, que não cabe agora nesse texto todo aqui. E agora eu estou dizendo a vocês: o que aconteceu aqui, nesse caso, foi a centralidade de Cristo em nós. Eu não posso sair por aí, irmãos. Eu não posso sair por aí para fazer o que eu tenho que fazer, sem que Cristo vá comigo. Então Ele tem que estar em mim, Ele tem que habitar em mim. Ele precisa ser residência. Quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre a importância de Cristo na história. Eu não quero falar mais sobre meu respeito. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a pessoa de Cristo. Por que Cristo é tão importante para nós e Ele precisa ser o centro de todas as coisas. Só que eu não quero entrar, digamos assim, em questões teológicas. Eu quero apenas fazer com vocês uma viagem pelo Antigo Testamento. Nós vamos pegar alguns textos do Antigo Testamento para vermos o quanto Jesus estava presente ao longo de toda a história da história bíblica. Um escritor disse: Jesus é como fio de ouro que atravessa as páginas da Bíblia. E quando chegamos ao fim do Antigo Testamento, toda a sua história já está traçada, prefigurada e escrita, apenas confirmando o que aconteceu no Novo Testamento. É como um fio de ouro que atravessa a vida dos patriarcas, que atravessa a vida dos reis de Israel, que atravessa os profetas, vai alinhavando, tecendo e construindo uma história que desembocou no Novo Testamento, na história que é a própria história de Jesus no Novo Testamento. É maravilhoso quando voltamos ao Gênesis e vemos Jesus no Gênesis. Quando vamos em Êxodo e Jesus está lá no Êxodo. Quando vamos a Levíticos, lá está Jesus como o cordeiro, o bode expiatório. Quando vamos atravessar a história dos reis, lá está Jesus, lá está a figura de prefigurada Jesus, prefigurada a história de Jesus como rei. Até chegarmos de fato à plenitude dos tempos. No livro Manual Bíblico, o Ibn Haller diz: primeiro é chamado Siló, a erguer-se da tribo de Judá para governar as nações. Depois denomina-se Estrela, que dominará. Adiante, ele é um profeta semelhante a Moisés, por meio do qual Deus falará à humanidade. E então, repetidamente, fala-se dele como sendo rei, levantado da família de Davi, chamado de renovo, príncipe ungido, primogênito de Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Foi predito o tempo exato da sua primeira vinda, o seu nascimento.
que ele nasceria de uma virgem, nasceria em Belém, passaria parte da sua infância no Egito, cresceria em Nazaré, seria apresentado ao seu povo por um mensageiro semelhante a Elias, João Batista. A Galileia seria o cenário do seu ministério, operaria milagres de cura, falaria por parábolas, seria rejeitado pelos chefes do seu povo, como pastor, seria ferido, seria sofredor, entraria em Jerusalém montado no jumentinho, seria homem de dores, seria traído por um amigo ao preço de 30 moedas de prata, que dariam por um campo de oleiro, seria levado como cordeiro ao matadouro, morreria com os ímpios, abrindo uma fonte para lavar o pecado, e removeria este em um só dia. Até suas palavras nas ânsias de morte foram preditas, em sua agonia dar-lhes-iam de beber vinho, fel e vinagre. Suas mãos e pés seriam traspassados, nenhum osso lhe quebrariam, lançariam sorte sobre suas vestes, seria sepultado com rico, ficaria 3 dias no túmulo, levantar-se-ia dos mortos, subiria para a destra de Deus. Tudo isso que eu relacionei aqui foi profetizado de Gênesis até Malaquias. Tudo isso, detalhes do Senhor. Ele diz: foi predito que ele traria à terra uma nova linguagem, isto é, uma nova ideia, a ideia da salvação, que faria uma nova aliança com a humanidade, e daria ao povo de Deus um novo nome, que daria a entrada à era do Espírito Santo, que o seu reino incluiria os gentios, seria universal, e este reino não teria mais fim. Estas coisas foram escritas séculos antes de Jesus vir ao mundo. A história de Cristo escrita de antemão. Tudo tão espantosamente minucioso que parece falar uma testemunha ocular de sua vida e obra. Quando eu leio a Bíblia, eu fico simplesmente deslumbrado com essa linhagem messiânica de todo o Antigo Testamento. A história de Israel não foi escrita por acaso. O fio de ouro que atravessa a história é a pessoa de Jesus. É por isso que Ele é o centro de todas as coisas. Tudo fez Deus por Ele e para Ele. Ele estava desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez ou se faria. Jesus é o centro. Nós poderíamos chegar aqui de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, e ler vários textos para vocês. Mas eu quero apenas ler apenas 2. Um escrito aproximadamente 2000 anos antes dele nascer, e outro aproximadamente 1000 anos antes dele nascer. Pessoas totalmente diferentes. Um era um patriarca, o outro era um rei, com diferença de 1000 anos entre eles. É como se nós fizéssemos um encontro desses escritores bíblicos, e ao chegar aqui, eles fossem relatando os fatos, e pessoas que viveram em lugares totalmente diferentes, em épocas totalmente diferentes, tempos totalmente distintos. O quebra-cabeça vai sendo montado, encaixado, é como um quadro que eles vão montando e encaixando. É assim o Antigo Testamento. Só para falar uma coisa, que a terra que andava em trevas haveria de ver uma grande luz, e essa luz é Jesus. E nós estamos aqui hoje, irmão, recebendo diretamente da fonte. Quanta coisa nós recebemos aqui hoje através do louvor. A poesia que ele leu aqui. Agora esses testemunhos, a carta desta menina. Jesus é o centro. Amém? Aqui tem uma outra coisa antes de ler o texto que eu trouxe para ler para vocês. Olha que coisa linda. Eu posso depois providenciar uma cópia para vocês isso aqui. Ele diz aqui: Jesus no Antigo Testamento, ele faz o irmão Abraão de Almeida, ele faz quase um acróstico, né? De Gênesis a Malaquias. Ele diz: em Gênesis, Jesus é a semente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. No Êxodo, ele é o cordeiro pascal, sem defeito, macho, que foi morto. Amém?
Em Levítico, ele é tipificado no sumo sacerdote. Agora, sabemos que ele é o sacerdote perfeito. Em Números, ele é a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite que guiava o povo. Aleluia. Em Deuteronômio, ele é o profeta semelhante a Moisés, cuja boca falará tudo que lhe for determinado. Em Josué, ele é Yeshua, ele é o divino capitão, ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Até porque Josué é Yeshua, é Jesus, né? Em Juízes, ele é o anjo do Senhor que envia e protege o seu povo. Em Ruth, ele é o resgatador, o parente mais que chegado. Ruth 3, 1 a 18. Nos livros de Samuel, ele é o profeta honrado que faz tudo quanto lhe sucede. Nos livros dos reis e crônicas, que são as crônicas dos reis, ele é o rei que reinará para sempre. 1 Crônicas 7,14. Em Esdras, ele é o rei que decreta o edito para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Ou seja, ele é o rei que faz o decreto. Em Neemias, ele é o restaurador das muralhas. Em Esther, ele é Mardoqueu que com vestes reais, coroado de ouro, que será a alegria para os judeus e os povos da terra. No livro de Jó, ele é o Redentor vivo, que há de se levantar sobre a terra. Já em Salmos, ele é o bom pastor, que guia, protege e faz habitar na casa do Senhor para sempre. Em Provérbios, ele é a eterna sabedoria. E em Eclesiastes, o pregador, aquele que anuncia. Em Cantares, ele é o esposo amado. Em Isaías, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo justo da casa de Davi, o rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Em Lamentações, ele é o profeta que lamenta e chora a sua dor com o que for afligido. Em Ezequiel, ele é o atalaia de Israel, filho do homem. Em Daniel, ele é o quarto homem, de aspecto semelhante aos filhos dos deuses. Em Oséias, ele é o filho chamado do Egito. Em Joel, é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o Senhor que tem o prumo nas suas mãos. Em Obadias, é o embaixador enviado às nações. Já em Jonas, é o mensageiro que salva os gentios. Ó Nínive, arrependa-te. Em Miqueias, ele é o que há de reinar sobre Israel. Em Naum, é o que castiga seus inimigos. Mas em Abacuque, é aquele que marcha sobre a terra e coloca sobre os seus pés as nações. Em Sofonias, ele é aquele que aniquila todos os deuses da terra e será adorado por todas as nações. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, ele é o renovo que edificará a casa do Senhor. E em Malaquias, ele é o sol da justiça. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis 49 e nós vamos cear. Gênesis 49. O espírito da profecia tomou Jacó neste momento. Após abençoar os filhos de José, e aí, quando acontece aquele momento extraordinário, né? Quando ele cruza as mãos para abençoar Efraim e Manassés, é surpreendente esse texto. O homem estava perto de morrer, e o espírito da profecia toma Jacó e ele abençoa a sua família, a sua descendência. Ele começa a falar a Rúben, a Simeão, a Levi, a Judá, e aí vai profetizando sobre a vida dos seus filhos, que depois vão formar as tribos da nação. Mas quando ele chega em Judá, quando ele profetiza sobre Judá, ele fala
isso que está aqui, versículo 8. Abre aí. Gênesis 49, 8. Judá, teus irmãos te louvarão. Amém, irmãos? Amém. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Olha isso aqui, irmãos. Judá é leão, bravo, leãozinho. Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Isso aqui, irmãos, 2000 antes de Jesus nascer, hein? 2000 anos antes, aproximadamente. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. O cetro da justiça, todos os reis têm nas suas mãos, para determinar, para o comando. Ou seja, de Judá sairá o cetro que julgará toda a terra. O rei. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho de sua jumenta à videira mais excelente. Agora, paz, meus irmãos, que Jacó foi capaz de falar. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas, ou em sangue da vinha. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que Jacó está falando aqui? Que nós iríamos celebrar um dia a nova aliança que Jesus estabeleceu mediante o seu sangue derramado. Só que Jacó devia ser poeta, viu, Mary? Porque ele chama: lavará as suas vestes no sangue, no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Ou seja, quando nós tomarmos o nosso vinho, nosso cálice aqui, o nosso suco de uva que está aqui, nós vamos nos lembrar que 2000 anos antes de Jesus nascer, o patriarca da nação profetizou que de Judá sairia aquele que derramaria o seu sangue para nos salvar. Isso é simplesmente maravilhoso. Onde é que estão os historiadores aí que contam a história, que tiram das páginas da Bíblia relatos da história de Israel, mas não atentam para a profecia? Você pega um livro de história, está cheio de relatos bíblicos. Pega os fatos, que a história trabalha com fatos, com vestígios históricos. Mas há uma profecia, alguém profetiza que 2000 anos que Jesus viria e morreria e derramaria o seu sangue, sangue de uvas, e os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Daí para frente, Jacó continua abençoando os seus filhos, vai Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, José, e vai falando, mas só em Judá, só quando falou de Judá, o Espírito da profecia se manifesta poderosamente para falar do Filho, para falar do sangue. Irmãos, eu quero falar uma realidade dura para vocês nesta noite, nesta manhã, que muitas pessoas não conseguem discernir. Querida Michele, você disse que se afastou um tempo dos irmãos, mas sabe por quê? Sua vida foi preservada por causa do sangue. Alguém contou uma história para mim há muitos anos, eu era muito criança ainda, e essa história ficou tão marcante em mim, no meu coração, que eu nunca esqueci isso, irmãos. E essa história sempre esteve presente. Vejam vocês, por isso que é importante os pais se assentarem com os filhos e narrar as histórias. Por isso é importante trazer a criança para a escola infantil, para que ela ouça as histórias. Quem tem medo do sangue de Jesus, irmãos, não é a criança não, é o adulto.
Criança não tem medo de sangue. A criança, quando ouve essa história, a criança teme, a criança tem temor quando ela ouve a história do sacrifício de Jesus. O adulto que escapole dessa realidade. Mas alguém me contou uma vez, muitos anos atrás, nós éramos ainda bem adolescentes, jovens, crianças. Ela dizia para a gente, que Satanás é o nosso acusador. Satanás vem sempre diante de Deus para nos acusar. E assim fez em relação a você, Michel. E então, quando ele chega, o pai diz que é o juiz, quem julga. Isso nós aprendemos na nossa história, nossa escola inglesa. Ele fala assim: Jesus, por favor, filho, vem aqui. Aí o diabo olha, quem é isso aí? Esse é o advogado, afinal de contas o acusado tem direito de defesa. Concorda comigo? Não é assim? Todo acusado tem direito de defesa? E aí o advogado fiel chega. E aí o juiz pergunta ao advogado: olha, o que você tem a falar sobre esse réu? A ré, Michele. E aí o advogado fala: olha, vou consultar aqui a ficha. Naquela tinha os fichados. Eu lembro da irmã fazendo assim: Jesus, com licença, senhor juiz. Vai lá, no armário, puxa aquela gaveta, detalhe. Aí puxa o papelzinho assim. Quando ele tira o papel, está lá Michele. E aí ele fala: aqui, pai. Aqui, juiz, né? Apresenta para o juiz. E quando o juiz olha aquele papel e ele vê Michele, e ele vê aqui o carimbo e a marca do sangue, o juiz fala: está livre, pode ir, está liberado. Não tem julgamento para você. Você foi liberada, está liberta pelo sangue do Cordeiro. O papel, claro que isso aqui foi só uma linguagem que ela usou para atrair a criançada. A certidão, toda criança recebe uma certidão de nascimento, não tem? Pois é, então ela disse para a gente: essa é a certidão do novo nascimento. Qual é o carimbo do nascimento? O carimbo do Estado, né? Cidadão brasileiro. Qual é o carimbo do novo nascimento? O sangue do Cordeiro. É este sangue que faz com que o mal passe sobre você e não atinge e mate você. Ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Cordeiro Pascal. É por isso que nós estamos livres do poder do pecado e da morte. Ele venceu a morte. Você que tem Jesus não verá a morte. Ah, quer dizer que eu não vou para o caixão? Vai. Eu estou falando uma morte espiritual. Ou seja, sua alma está redimida e lavada para sempre. Forever. Para sempre. Para sempre com Ele. Por causa do sangue. Foi isso que Jacó quis dizer: de Judá sairá aquele que libertará meu povo. Irmãos, isso é extraordinário. Agora, Salmo 22, e a gente vai cear. Salmo 22. Esse salmo, ele me impressiona. Estou em Jó. Amém? Salmo 22. O Salmo 22 começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês conhecem na história bíblica alguém que falou isso? Quem falou isso no auge do seu sofrimento? Jesus. Só que quem está escrevendo isso aqui é Davi, 1000 anos antes de Jesus nascer. Davi começa escrevendo o sofrimento do Senhor. Ele vai descrevendo e diz: por que se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo a ti e não me respondes. Clamo a mim e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Ó Getsemane. Contudo tu és santo,
entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, e confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram. Confiaram em Ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Olha Isaías 53 aqui, irmãos. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Está aí, ó, acabou numa cruz, sozinho, com um grupo de homens, com as mulheres em volta dele. Cadê o rei dos judeus? Onde é que está o rei dos judeus? Acabou sozinho numa cruz, crucificado entre malfeitores. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois ele tem prazer. No versículo 11 diz assim, vamos continuar. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Vocês sabem qual foi essa tribulação? A cruz. Você sabia que ninguém pôde acudir? Você sabia que ninguém, nem o Pai, acudiu Jesus? Ninguém o acudiu. Ele foi sozinho para o madeiro. Não sei, mas creio que Davi devia estar vivendo uma fase, vivendo um momento aqui de muito sofrimento, muita dor, de muita angústia, porque o espírito da profecia aproveita esse momento de dor de Davi e através do seu salmo profetiza aquilo que o Messias iria sofrer em nosso favor. É mais ou menos assim que Deus faz, irmãos, ao longo da história. A tribulação está próxima e não há quem me acuda. Versículo 15: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. O Salmo 22 fala exatamente do sofrimento do Senhor, da morte do Senhor. E é o que nós vamos fazer aqui hoje, irmãos. Versículo 16 diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Eu fico pensando, irmãos, o santo de Deus, o servo do Senhor, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, numa cruz sozinho e solitário, sabendo que todo o poder havia sido lhe dado, e ele ali cercado de cães, de malfeitores os rodeando, ele sabendo que poderia ordenar aos seus anjos que viessem ao seu redor para livrá-lo, mas ele decidiu, ele escolheu o caminho da morte, escolheu o caminho mais difícil, o caminho do sofrimento, por amor a mim, por amor a você. Traspassaram-lhe as mãos e os pés. O que é isso, irmãos? 1000 anos antes de Jesus nascer, posso contar todos os meus ossos, que nenhum deles foi quebrado. Eles estão olhando e encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica deitam sortes. Davi, Davi, não era mais você, Davi, era o espírito da profecia se manifestando através de você, Davi. Davi, você sentiu aqui, Davi, o que o meu Senhor sofreu naquela cruz. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-me em socorrer-me. Eu cesso aqui a leitura deste salmo. Eu quero deixar uma palavra para vocês aqui nesta manhã, em que praticamente é a penúltima reunião nossa deste ano de 2014. Você pode ter passado um tempo muito difícil, você pode estar passando 2014, um ano de luta, um ano de dificuldade, um ano que você
não experimentou na sua plenitude as belezas de Deus, a grandeza de Deus, a graça de Deus, você pode estar vivendo uma fase de depressão, você pode viver uma fase de luto, uma fase de esfriamento. Mas eu quero que você atente agora para o amor de Jesus, por favor, em nome do Senhor. Atenta para esse grande amor. Pensa, considera isso. Considera isso. Considere todo este sofrimento em seu favor. Foi sim, foi por você, por todos nós. Considere. Chegue em casa, pega o Salmo 22, leia, chore em torno dele, em cima dele. Senhor, eu quero viver uma vida nova. Assim como Michele fez hoje, toma uma decisão, abandona o que você está vivendo aí fora, essa vida. E às vezes é uma vida dupla, às vezes é uma vida você quer o Senhor, mas você não tem força. Irmãos, eu estive em Itaguaçu um tempo desse com a minha esposa, e dormimos na casa lá na roça, lá dentro da roça mesmo. E aí, quando nós chegamos, tinha vários cordeirinhos pastando assim, vários cordeiros, e as meninas ficaram loucas, ai que lindo, que lindo. E eu olhei, eu bati o olho naquele cordeirinho e falei, meu Deus. E falando, isso aí a gente vende, essa carne é muito boa e tal. E o negócio dele é falando da questão econômica, como se produz, e cria o animal. E minha cabeça eu pensando no cordeirinho. Falei, meu Deus, olha que bichinho, aquela bichinho gigante. Eles vão enfilinha, todos enfileirados um do lado do outro. Daí a pouco ele entra com a gente. Interessante que os cordeirinhos estavam pastando num gramado verdinho, né? Você viu? Verdinho, aqueles pastos lindos. E lá no meio passava um córrego, um rio, e eles ficam ali em volta daquela região. Daí a pouco ele entra com a gente toma um café e sai lá para o quintal atrás. Quando a gente sai, tem um galinheiro e tal, e um chiqueiro enorme. Eu cheguei perto do chiqueiro e olhei. Irmãos, aquela bicharada estava enfiada na lama. Você criou muito, só que aquela porcarada sua lá limpa, né? Rapaz, e aquele cheiro subiu assim. Eu falei, que cheiro miserável. Cheio de custo da gente. Aí ele veio assim. Aí eu comecei a filmar, ele veio assim. Veio pra cima de mim. Mas ele só olhou depois, ele chafurdou na lâmina. Do lado da casa tinha um balde assim, cheio de resto de coisa. Para eles. Desconsidere o sabor da carne do porco, que é maravilhosa. Não pensa agora naquele carrezinho. Não. Desconsidere, não estou falando disso. Que a carne do bicho é muito boa. Mas as condições de vida daquele animal, eu olhei, vi e falei, ele é muito porco mesmo. E ao mesmo tempo eu pensei, nesse cara, você vê, eu passo lá fora. Lá fora os cordeirinhos passando. Vocês entendem que pastor pensa? Você consegue entender com a sua minha cabeça? Tem gente trocando os pastos verdejantes, tem gente trocando as águas tranquilas por um chiqueiro. E aí Deus me deu uma mensagem: crentes no chiqueiro. Crentes no chiqueiro. Do outro lado da cerca tem grama verde, tem água corrente. Os filhos do menino lá, do seu primo, lá no meio dos animaizinhos, veja interessante, eles vão lá no meio dos cordeiros, tocam os cordeirinhos, e os bichinhos vêm. Aí eu comecei, nós filmamos. Eu sentei assim, e eles passando na frente. Eu quero ver isso para lembrar que eu fui chamado para ser ovelha do seu pastoreio. Eu fui chamado para ser ovelha do seu pasto. E não viver no chiqueiro. Pois tem crente, irmão, eu digo crente mesmo. Eu não estou falando que perdeu salvação, não. Eu
Estou falando de crente, gente que conhece o Senhor, que conhece, já provou da boa grama, já provou da boa água. Outra coisa, a água do chiqueiro não é uma água limpa também não, porque você pode jogar uma água mineral, mas com aquele focinho sujo, ele vai lá e suja aquela água toda. Eu falei, que trem é esse, velho? Olha, eu vou falar uma coisa para você. São animais de naturezas muito diferentes. Mas eu quero dizer que a hora que você está nos pastos verdejantes, você vai ser ovelha. Mas se você se afastar, você vai sofrendo uma metamorfose de cordeiro, de ovelha. Quando aquele chiqueiro se abre e você entra, você se torna, sua natureza de ovelha se torna uma natureza suína, e você começa a chafurdar na lama que este mundo tem para oferecer. Esta menina aqui, ela está viajando aí agora com a comunidade dela, fazendo teatro, evangelismo. Emily França. Se vocês encontrarem a Emily por aí, fala com ela que o Bigodinho mandou um abraço para ela. E manda ela aparecer lá no Maria Penedo, para dar um abraço nela. Dia 4 de janeiro eu quero ministrar essa palavra para a igreja. Crentes no chiqueiro. E nós vamos perceber, irmãos, que nós estamos muitas vezes brincando com o melhor que Deus tem para nós. Não pense, o melhor que Deus tem para você não é a melhor casa, não é o melhor carro. Você pode ter, eu quero que você tenha. Não é ficar nos melhores hotéis, não é comer das melhores comidas. O melhor que Deus tem para você é pasto verdejante, comida saudável, bom alimento, água fresca, conforto, consolo, abrigo, alegria, gozo e paz no espírito, segurança, comunhão. É o que Deus tem de melhor para nós. Deixa o chiqueiro. Jesus morreu para tirar você do chiqueiro. Jesus morreu para tirarmos da lama. Faça como aquele filho pródigo. Meu Deus, onde eu vim parar? Meu pai tinha o melhor para mim. Eu estou aqui comendo essas bolotas. Arrependa-te e volte para as pastagens do Senhor. Amém? Foi essa a decisão que você tomou, não foi, Barão? Foi? Pois é. Glória a Deus. Isso é bênção. Então, Cristo é tudo em você? Cristo é tudo em nós? Você pode falar de uma centralidade de Cristo na sua vida? De que Ele é o centro, de que Ele determina suas decisões, determina suas relações, determina suas atitudes. É Ele quem determina tudo isso. Ele é o centro. Cristo é tudo em todos. E é por isso que nós estamos aqui, para cear, para lembrar da morte dele até que Ele venha.